Então, como derivados da artemisinina, nós temos aqui citados o artesunato, o arteméter. A artemisinina em si, o fármaco original, ela é insolúvel e somente dá para ser utilizada por via oral. Os análogos existem para administração intramuscular, endovenosa, então é mais interessante, né? Esses fármacos, os derivados da artemisinina, são considerados atualmente, né, escolha para tratamento da infecção por Plasmodium falciparum. E o mecanismo de ação desses fármacos envolve a formação, né, a ligação do fármaco, de um dos derivados, como a gente viu, ao ferro ou ao ferro ligado ao M. A partir daí, então, esse fármaco se torna ativo, ele vai agir como se ele fosse um radical livre com um carbono no centro. E agora, esse fármaco ativado, ele vai alquilar, causar lesão em várias proteínas aí do parasita. É citado aí que mais, né, de 100 proteínas aí do Plasmodium possam ser alquiladas e isso vai causar a morte do parasita. Os derivados da artemisinina apresentam baixa toxicidade para o paciente e, de alguma forma, eles conseguem se concentrar em eritrócitos infectados, embora o mecanismo dessa concentração ainda seja desconhecido. Como a gente percebe aqui, a gente já tinha discutido anteriormente, os derivados da artemisinina, eles atuam nos estágios sanguíneos, tanto assexuados quanto, né, naquele estágio de gametócito. Então, aqui, colocando mais uma vez o mecanismo de ação, os derivados da artemisinina, para eles serem ativados, eles precisam se ligar ao ferro, seja ferro livre ou seja ferro ligado ao M, isso eles vão encontrar ali nas hemácias infectadas, né, nas hemácias. E aí, nesse caso, o ferro, né, ligado agora à artemisinina, vai formar um composto que vai atuar como um radical livre ou um intermediário eletrofílico, e esse vai passar agora a alquilar o M por si só ou várias proteínas aí do plasmódio. Então, esse complexo, artemisinina-M ou artemisinina-proteínas, vai formar então um complexo tóxico para o plasmódio que vai culminar na morte do protozoário. Esses fármacos, os derivados da artemisinina, eles têm meia-vida curta, estimada aí, algumas bibliografias colocam de 1 a 3 horas, 1 a 11 horas, a depender do derivado. E aí, por conta disso, normalmente eles não são administrados de forma como monoterapia, né? O estímulo é sempre que eles sejam terapia combinada com um derivado da artemisinina. Então, a gente sempre vai falar, né? O artesunato mais lumefantrina, o arteméter mais a mefloquina, sempre assim, com um segundo agente que tem uma meia-vida mais longa. Esses fármacos nós já colocamos, eles vão atuar na fase eritrocítica do ciclo, tanto na parte sexuada quanto assexuada. Então, atuam ali nos gametócitos, assim como nos estágios de vida assexuado. Então, os derivados da artemisinina são considerados antimaláricos potentes, com ação rápida. Sua utilização para tratamento das infecções por Plasmodium falciparum é assim, o mais recomendado atualmente, né? Possui atividade gametocida, fora aquela atividade no estágio assexuado sanguíneo. A recomendação é sempre, né, a associação com outro fármaco de meia-vida mais longa, a gente já colocou. Pela meia-vida curta, não são usados em esquemas de quimioprofilaxia e a administração com alimentos melhora muito os efeitos adversos a nível do trato gastrointestinal. Há algum tempo atrás, o tratamento para as infecções em gestantes por Plasmodium falciparum incluía a utilização de quinina e clindamicina. Atualmente, o guia ele recomenda que essas gestantes, ele diz que elas podem utilizar ainda que no primeiro trimestre, já no primeiro trimestre de gestação, ou crianças abaixo de 6 meses, ele coloca então a utilização da terapia combinada aí com derivados da artemisinina. Então, os fármacos, esses podem ser utilizados, né, quando necessários, ao longo de toda a gestação, desde que a mãe ou o bebê, né, sejam monitorados ao longo aí da utilização. E em altas dosagens, já nos estudos, né, ensaios clínicos, foram demonstrados efeitos neurotóxicos e cardiotóxicos, mas não nas dosagens usuais utilizadas aqui para malária. Com relação à terapia combinada e com os derivados de artemisinina, o guia ele vai citar duas possibilidades. Existem outros, mas o guia do Brasil ele coloca dois.
seria a combinação de arteméter e lumefantrina, ou artesunato e mefloquina. A eficácia dessas duas combinações aí, ela é semelhante, só que o artesunato e mefloquina, ele tem a vantagem, como a gente vai ver, de administração diária única. Já o arteméter e lumefantrina seriam duas administrações ao longo do dia. A maior meia-vida da mefloquina, e a mefloquina é um comprimido que degrada na água, permitindo uma administração para crianças, né? A administração pediátrica é mais fácil. A primaquina, ela vai ser administrada, aqui no caso de infecção por falcíparo, no primeiro dia do tratamento, numa dosagem de 0,5 mg por quilo. Isso para quê? Eliminação de gametócitos. Vocês se lembram que a primaquina, ela também tem essa atividade. Embora os derivados da artemisinina também tenham, aqui a gente vai ter um efeito sinérgico, né? Bloqueando, assim, né, a formação desses gametócitos e interrompendo o ciclo de transmissão da doença. Então, associados aí aos derivados da artemisinina, vão ser usados ou a lumefantrina, né, arteméter mais lumefantrina. A lumefantrina é um esquizonticida sanguíneo, mas ela vai atuar apenas sobre o estágio assexuado eritrocítico. O mecanismo de ação é semelhante ao da cloroquina. Então, cloroquina, quinina, mefloquina, lumefantrina, todos esses fármacos vão impedir a polimerização da ferriprotoporfirina 9, impedindo então a formação da hemozoína. E o acúmulo da ferriprotoporfirina 9 leva à lesão oxidativa do protozoário, ali do vacúolo digestivo do plasmódio e morte do protozoário. O fármaco, chamado então de Coartrem, que seria o arteméter mais a lumefantrina, tem também atividade contra, né, Plasmodium vivax, mas só reforçando aqui, não tem atividade contra o pinozoito. A meia-vida de eliminação da lumefantrina é em torno de 26 dias, ideal, então, para ser combinada com o derivado da artemisinina, que tem meia-vida curta, e a excreção é praticamente fecal. A mefloquina também é utilizada associada aos derivados da artemisinina. É um fármaco considerado eficaz contra Plasmodium falciparum naquelas cepas resistentes à cloroquina. Possui uma meia-vida de eliminação longa, em torno de 3 a 24 dias. Excelente, então, naquelas terapias combinadas, né? O mecanismo de ação é similar à cloroquina, impedindo a formação da hemozoína e acumulando a ferriprotoporfirina 9. Os efeitos adversos. As anormalidades na condução cardíaca, incluindo brad, arritmias, alterações de eletrocardiograma, elas são possíveis, assim como a gente pode observar isso também na utilização da cloroquina. E os efeitos neuropsiquiátricos, eles são os mais relatados, assim, e são aqueles que mais se associam ao uso da mefloquina. Estima-se que esses sinais neuropsiquiátricos e sintomas significativos, eles possam ocorrer em cerca de 10% dos indivíduos que recebem, né, que utilizam a mefloquina. E aí, eles são efeitos, assim, como sonhos vívidos, né, pesadelos, insônia, ansiedade, depressão, alucinação, convulsão e raramente aí a psicose. Tanto é que esse fármaco é contraindicado em pacientes com história de epilepsia, transtorno psiquiátrico ou arritmia, algum defeito na condução cardíaca. Essas seriam contraindicações da utilização da mefloquina. Então, aqui representado essa tabela do guia para tratamento da malária, então, por Plasmodium falciparum, nós temos um esquema de 3 dias, também todo ajustado pelo peso do paciente. E nesse caso, seria a combinação de arteméter mais lumefantrina. E no primeiro dia, percebam que existe uma dose de primaquina. Qual que é o objetivo dessa dose de primaquina? A primaquina tem atividade gametocida, então a gente vai ter uma atividade cinética, porque os derivados da artemisinina possuem atividade gametocida e a primaquina também. Então, ela é utilizada apenas nesse primeiro dia com essa finalidade, conforme descrito no guia. O arteméter mais lumefantrina, a dose é dividida em 2 tomadas diárias, como vocês percebem. Aqui, a opção 2, né? Isso vai variar de acordo com a disponibilidade, mas aqui nesse caso seria o artesunato mais a mefloquina, esquema todo baseado no peso do paciente. Aqui, apenas uma administração diária, é uma vantagem aí, né, do artesunato mais mefloquina. E também, no primeiro dia, a gente tem uma dose de primaquina, devido à sua atividade gametocida nesse caso. É óbvio que a gente não está pensando aqui em hipnozoídos.
Infecções por Plasmodium falciparum em gestante. Lembrando que a gente não pode usar primaquina em gestante. Então, aquela dosezinha que a gente viu ali anteriormente não pode ser feita. Aqui nós temos, então, o esquema, 3 dias novamente, mas a gente não tem aquela utilização da primaquina. Aqui, arteméter e lumefantrina. Na opção 2, artesunato e mefloquina, também esquema de 3 dias, ajustado por peso. Se a infecção for mista, Plasmodium falciparum mais vivax, por exemplo, nesse caso, a gente faz um esquema de 7 dias, com derivados da artemisinina, qualquer um dos dois, né? Arteméter mais lumefantrina ou artesunato e mefloquina. Nesse caso, no primeiro dia, né, a terapia de combinação com derivado de artemisinina mais primaquina, nos 3 primeiros dias, e do 4º ao 7º dia, apenas primaquina. A possibilidade 2, né, só está mudando aqui o derivado da artemisinina. Por fim, aquelas infecções graves associadas, né, ao Plasmodium falciparum, que é mais comum, ou mesmo o Plasmodium vivax, também pode causar doença grave. O guia ele até traz algumas manifestações clínicas e laboratoriais associadas à malária grave, complicada, ele cita aí várias para vocês, né, dor abdominal intensa, que pode indicar uma ruptura de baço, mucosa amarelada, redução muito importante no volume de urina, né, aí para menos de 400 ml em 24 horas, sangramento, convulsões e desorientação, as comorbidades descompensadas, ou mesmo as manifestações laboratoriais de insuficiência renal, acidose metabólica. Então, quando existem esses critérios de gravidade, o tratamento ele pode ser feito a partir de um derivado da artemisinina, né, o artesunato, na sua formulação intravenosa ou intramuscular. Aí, pelo menos 24 horas, até que o paciente ele tenha condições, então, de seguir com a medicação oral. Então, só para finalizar, com essa possibilidade da utilização de medicamentos por via intravenosa ou intramuscular, no caso de malária grave barra complicada. E para finalizar, nós temos aquelas infecções que são bastante raras, né, no nosso país, no caso do Plasmodium símio, Plasmodium knowlesi, né, mas em outros locais, tipo na Malásia, o Plasmodium knowlesi, ele representa a infecção, a espécie de Plasmodium mais predominante e que pode evoluir para quadro grave, né, caso não seja tratado prontamente. Então, essas são infecções onde a transmissão acontece, né, a partir dos primatas para as pessoas a partir, né, por meio do inseto vetor. Eu quis colocar aqui para vocês só para mostrar o que a gente já tem de evidência com relação a tratamento. Então, com relação à malária causada por Plasmodium símio, os casos que aconteceram no Brasil, eles foram tratados com sucesso com cloroquina mais primaquina, porque inicialmente se tem uma dificuldade, né, em distinguir a espécie de Plasmodium símio de vivax. Então, eles foram tratados, né, posteriormente por meio de técnicas moleculares que foi visto que era uma outra espécie. Então, o tratamento foi realizado com sucesso, assim como a terapia de combinação com os derivados da artemisinina. E no caso do Plasmodium knowlesi, tanto a cloroquina quanto, né, as terapias, né, com combinações de derivados da artemisinina também demonstraram eficácia. Só que aquelas terapias com os derivados da artemisinina, elas mostraram um clearance, uma redução mais rápida da carga de parasitas. Então, essa seria a vantagem dos derivados da artemisinina nesse caso. Mas a gente percebe, então, que os tratamentos, né, comumente já utilizados, eles também têm eficácia para essas espécies de malária zoonótica. Eu espero que a aula possa ajudar vocês nesse conteúdo. Abraço e até a próxima!